Já que na música Se Eu Fosse tem um monte de animais e tem tantas coisas interessantes sobre esse mundo dos bichos, eu convidei aqui um biólogo, professor de ciências, que é o meu amigo Cristiano Guazelli e que vai contar muitas curiosidades. Então, para começo de conversa, a primeira coisa que eu fico aqui muito curiosa é assim: quantos bichos será que existem no mundo? Conta pra gente, Cris! Quantos bichos tem no planeta? Os cientistas não têm certeza, mas eles calculam que existam cerca de 9 milhões de espécies de seres vivos. E desses, 7 milhões de espécies são de animais. Nossa, imagina só, cada uma dessas espécies com mais milhões de indivíduos. Isso chega a dar trilhões de bichos, de animais que vivem no nosso planeta. Não é demais? É demais mesmo, meu Deus do céu! Agora eu quero saber, desses milhões de animais, qual é o mais forte, hein? Aposto que você pensou no gorila, né? Mas veja só, o gorila é muito forte mesmo. Mas os animais mais fortes são bem pequenos, como as formigas, por exemplo. Elas chegam a carregar cerca de 50 vezes o próprio peso. E os besouros? Muito mais fortes. Eles carregam cerca de 800 vezes o próprio peso. E os ácaros, que vivem na nossa pele, no nosso cabelo, que vivem no carpete de casa. E os ácaros, mais de 1000 vezes o próprio peso. Já imaginou? É como se você conseguisse carregar mais de 500 carros. Meu Deus, já pensou? E Cris, agora uma curiosidade aqui de um bicho da música Se Eu Fosse, que eu queria muito saber. O bicho preguiça é mesmo preguiçoso? Bem, eu acho que o bicho preguiça não é tão preguiçoso assim. Ele tem aquele jeitão dele, né? Meio lento, mas isso ajuda muito ele a se camuflar nas árvores. E ele aproveita para se alimentar das próprias folhas das árvores onde ele está. E isso faz com que ele economize energia. Isso é muito importante para eles. Portanto, eu acho que eles são bem espertos e não tão preguiçosos quanto a gente acha. É verdade. Outra pergunta que eu quero saber de um bicho que também tem na música Se Eu Fosse. Cris, por que o papagaio sabe falar, hein? Muito bem, o que é interessante falar dos papagaios é que eles vivem na natureza em bandos, em famílias, e eles se comunicam bastante. Assim, aqueles mais novos, eles tentam imitar os mais velhos. Então eles fazem os barulhos parecidos com os dos mais velhos. Quando o ser humano traz aqui o papagaio para morar junto com ele, esse bichinho também passa a tentar imitar o ser humano. E ele tem um aparelho de voz que consegue aproximar da nossa voz também, né? É por isso que ele consegue imitar a gente. Entendi. E Cris, mais uma coisa aqui dos bichos da música Se Eu Fosse. Todo mundo diz que o elefante tem uma boa memória. O que você acha disso? Olha, os elefantes são animais muito inteligentes. E sim, eles conseguem ter uma memória muito boa, porque eles precisam disso. Eles vivem em bandos na natureza, em famílias. Os mais velhos ensinam os mais novos, portanto é importante ter a memória. Outra característica importante para a memória do elefante é que nas épocas de seca, esses elefantes mais velhos, eles memorizam o caminho para aqueles lugares que tem água. E aí, esses animais não morrem de sede. Puxa, então precisa mesmo ter uma boa memória, hein? Muito legal! Agora, eu quero saber, qual é o bicho que você acha mais curioso, hein, Cris? Olha, eu acho o cavalo marinho um peixe
Muito legal, muito legal. E uma das curiosidades, uma das coisas mais interessantes do cavalo marinho é que é o macho que carrega os filhotes. Sim, é o macho que fica lá com os filhotes ali na barriga, enquanto os filhotes vão se desenvolvendo antes de nascer. Eu acho isso tão lindo que acontece. Você imagina só, é o macho que fica gordinho, cheio de filhotes ali dentro, e uma época os filhotes começam a sair da barriga do pai. Legal, né? Muito legal isso! Já pensou? É o papai cavalo marinho que fica grávido. Muito legal, muito curioso isso mesmo, Cris. E por último, eu quero saber, se você fosse, Cris, um bicho, que bicho você seria? Mas eu gostaria mesmo era de ser um gavião real, que é uma ave sensacional. Ela é grande, tem cerca de 1 metro de altura. E quando abre as asas, então, chega a 2 metros de envergadura. Essa ave ela voa tão bem que ela consegue voar muito alto. E nem precisa ficar batendo muito as asas, porque ela consegue planar lá no alto. Eu acho, imagina que lindo assim, você planando e observando tudo ali de cima, tranquilo. Um gavião, eu queria. Muito bem, muito legal, adorei. Já pensou sair voando por aí, né? Agora eu quero propor uma coisa para você. Que tal você imaginar que bicho você gostaria de ser e também ir atrás de descobrir outras curiosidades sobre os bichos em livros ou na internet? Convida os adultos que estão aí com você para vocês fazerem essa pesquisa, tá bom?